de água viva que corre dentro de você. Todos felizes? Glória a Deus. Olhe para seu vizinho e diga: não deixe a unção ir embora. Considere ela, para que o Espírito Santo tenha liberdade de operar, diga, na palavra, auxiliando o pastor. Dê um aleluia. Dê outro. Queridos, se continuarmos nessa unção, o Espírito Santo vai me usar, eu vou aprender junto com vocês e vamos sair daqui mais crescidos espiritualmente. Então vocês fiquem sabendo que a mensagem, ela tem muito a ver também com aqueles que estão ouvindo. Tem muito a ver, pois se há desejo, o Espírito opera. Ele desce aos nossos níveis. Então, continue com esse desejo, para que Ele tenha liberdade de me usar. E aí, no final, nós podemos agradecer a Ele, por sairmos daqui, mais cheios da sua sabedoria, e podermos andar neste mundo fazendo a diferença. Dê um aleluia. Dê outro. Diga: é tudo que eu quero. Neste mundo, fazer a diferença. Tem amém? Ok. Então, por favor, não fala com o irmão da direita, da esquerda. Não se levanta, a não ser em caso de extrema necessidade. Preste atenção à palavra. Vamos honrar, vamos reverenciar a presença do Espírito, para que assim, como eu disse, Ele possa operar. Então, uma coisa nós precisamos saber, queridos. Nós devemos depender totalmente da sabedoria de Deus. Devemos depender totalmente da sua palavra. Para isso, é necessário vir à igreja, é necessário estar na casa do Senhor, é necessário priorizar o reino de Deus, priorizar a sua palavra, porque as demais coisas só vai funcionar bem se eu priorizar os ensinamentos do meu Pai. Quem concorda? A sua palavra ensina tudo. Eu tenho que botar em primeiro lugar seus ensinamentos, suas instruções, para que a minha vida nas demais áreas funcione. Porque se eu inverto isso, não funciona. Se eu procuro fazer as coisas segundo a minha sabedoria, claro que o diabo é mais sábio do que eu, sem a sabedoria de Deus. Pois o diabo conhece o homem faz simplesmente 6.000 anos. Então, é bom que fique claro que se eu não buscar o Senhor, Ele vai me vencer. Mas, se eu busco o Senhor, ou melhor, a palavra dEle, sua sabedoria, o Espírito Santo vai me ajudar. Agora sim, maior é o que está em mim do que Ele que está no mundo. A sabedoria de Deus em mim me faz ser uma pessoa mais ousada, mais forte, determinada, enxergar as ações do diabo. Por quê? Porque eu estou alinhado a Deus. Eu devo estar alinhado a Deus para enxergar diferente, para ver como é que o inimigo opera. Por isso que é necessário estarmos na igreja, é necessário estarmos voltados à palavra, é necessário priorizar a palavra de Deus, para que assim vivamos melhor neste mundo. Depende de quem? Depende de nós. Depende de nós. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira, é impossível ela não ser a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Nós temos que ter esta verdade em nossas mentes, porque se nós não tivermos a verdade em nossas mentes, naturalmente a mentira vai prevalecer. Quem sabia disso? Eu preciso ter a verdade em minha mente para andar nela. Se eu não a tenho, eu vou andar na mentira. Eu vou andar como o mundo quer. E uma coisa precisa ser compreendida: temos uma mente que a Maria vai com as outras, uma alma que a Maria vai com as outras. Qualquer coisa que vier, ela aceita. Então nós precisamos dominar ela, os sentimentos carnais, para não estar ouvindo coisas ruins, e sim estar ouvindo o que é bom. Porque se eu ouço o que é ruim, vai terminar meu corpo cedendo. Mas se eu ouço o que é bom, porque eu decidi por isso, meu corpo vai andar segundo a vontade de Deus. Quem está entendendo? É uma questão de decisão. Se eu decido ouvir Deus, vou andar como Ele quer. Se eu decido ouvir o mundo, eu vou andar como o diabo quer. Então eu devo ser sábio, procurar ouvir Deus, para poder andar segundo a sua vontade. Queridos, ontem nós falamos de justiça e hoje eu quero continuar falando.
Porque é muito importante nós aprendermos sobre isso. Se nós não entendermos sobre isso, nós não vamos ver gloriosos resultados, ou o que está na Bíblia fluindo em nossas vidas. E que o Espírito Santo traga mais para nós, e assim possamos viver bem. Queridos, o Adão, antes de pecar, ele era justo. Justo, imagem e semelhança do próprio Deus. Justiça dele, igual a Deus, um pouco menor, a Bíblia diz, mas ele era justo. Deus nunca criou o homem para ser pecador. Adão era justo, igual a Deus. Adão, quando peca, perde a posição de justo, e o Adão passa a ser o quê? Um pecador. Diga, pecador ou justo é uma questão de natureza. Diga, a natureza de Adão, antes de pecar, era de Deus. Ele era justo. Mas depois que ele pecou, ele passou a ter a natureza pecaminosa. Por isso tornou-se um pecador. Vocês estão entendendo bem? Então o Adão antes de pecar era justo. Depois que pecou, a sua natureza deixou de ser a de Deus, passou agora a receber a natureza do diabo. Então ele é pecador por uma questão de natureza. Quem entendeu? Natureza. Ele era um pecador. O homem é pecador não é porque ele peca, é por causa da natureza. É a natureza maligna. Quem aqui é salvo? Quem aqui tem a natureza de Deus? Diga, por isso eu não sou mais um pecador, porque a minha natureza foi mudada. Eu digo, eu tenho a natureza de Deus. Diga, eu sou igual a Ele, assim como Ele é. Eu sou também neste mundo. Diga, Ele é justo, eu também sou. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Agora a coisa começa a mudar. É lamentável que ainda eu digo, alguns irmãos se veem como pecador, porque eles não sabem que pecador é uma questão de natureza. Pecador é uma questão de natureza maligna, e nós não temos mais. A natureza que nós temos agora é a de Deus, a vida de Deus, aquela que quando Ele criou Adão, depois que o formou do pó da terra, Deus fez o quê? Soprou nele o fôlego de vida. E quando você disse sim para Jesus, quando você o aceitou, quando você recebeu, ou quando você aceitou o que Jesus Cristo fez por você, nós aceitamos, Ele fez a mesma coisa. Ele soprou sua vida em nós. Diga, eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a sua natureza. Diga, eu sou um com Ele. Eu sou justo. Diga, de pecador, eu não tenho mais nada. Dê um aleluia. Dê outro. Uma boa parte do povo de Deus, não são poucos, ainda se veem como pecadores, porque eles acham que pecador é aquele que peca. Não, eu e você pecando não nos faz mais um pecador. Foi um justo que pecou. Quem está entendendo? Mas não nos faz mais um pecador, porque pecador, diga pecador, ou justo, é uma questão de natureza. E a minha natureza é justa. Diga, o pecador, por ainda não ter Jesus, ele tem a natureza do maligno. Quem está entendendo? Então nunca mais deixe essa ficha cair. Daqui a pouco eu vou provar tudo isso na Bíblia. Agora, queridos, nós temos que entender que como o homem pecador, depois que o Adão peca, ele se tornou um pecador. O Adão pecou, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. A morte passou para todos os homens. O pecado agora tomou conta de todos. Todos se tornaram pecadores. Vamos ver isso. Romanos. Não perca a linha de raciocínio. É muito importante para no término do culto você entender o que foi ministrado. Romanos. Aleluia. Capítulo 5.
Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi ele? Adão. O Adão era justo, mas ele pecou. Por causa do pecado de Adão entrou o pecado no mundo. E pelo pecado ou seja, a separação do homem de Deus. Tem amém? Assim também a morte passou a todos porque todos pecaram. O Adão pecador, a natureza maligna do Adão, quando ele deita com Eva, ele gera uma humanidade maligna, pecadora. Quem está entendendo? A natureza maligna. Por isso nós podemos ver claramente no mundo mentira, ódio, rancor, inveja, falsidade. Nós podemos ver velhice, doenças, maldade de todos os tipos. Tudo isso a natureza maligna no homem, que tirou o homem da posição de que Deus criou. Tem amém? O homem agora passou a ser um pecador. Mas o que foi que Deus fez para mudar isso? Deus mandou um justo como Adão era antes de pecar. Quem está entendendo? Porque para pagar a conta, tinha que vir um justo para receber a injustiça. Dá para você olhar para cá, por favor, para a gente poder, né? Vamos dar liberdade do Espírito Santo. Então, escuta bem. Adão uma vez foi justo, pecou. O Adão pecou, o pecado passou para todos os homens. Todos passaram a ser pecadores. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho justo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou quem? Jesus o justo. Mandou Jesus justo para a terra. Assim como Adão era antes de pecar. Diga, eu sou justo. Sou justiça de Deus. Pergunte para mim, o que é a justiça? Diga, pergunte para mim, assim, o que é ser justiça de Deus? Nós somos justiça dele. Por quê? Porque quando Jesus Cristo vem para pagar o nosso débito, um justo pelos injustos, Jesus Cristo veio e naquela cruz, que era comum naquela época morrer, os malditos morrerem em cruz. Estão me entendendo? Não só foi Jesus que morreu na cruz, vários morriam. E Jesus naquele momento foi um dos, mais um. E ali ele, como maldito, recebeu a maldição da humanidade. Jesus, um justo, ele foi para ali porque ele quis, que ele não praticou nenhum pecado, nenhuma injustiça. Ele foi para ali porque o Deus mandou, o Pai mandou. E ele decidiu ir no meu e no seu lugar, sem ter culpa nenhuma. Justo. O primeiro Adão, o primeiro justo, decepcionou Deus. Mas a Bíblia diz que o segundo Adão, no momento ele chama Jesus de segundo Adão, ele veio e foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus o justo veio e naquela cruz ele tomou a minha e as suas injustiças. Naquele momento a Bíblia diz que verdadeiramente, Isaías 53, 4, 5, ele tomou sobre si, naquele momento, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades. A Bíblia diz que ali naquele momento ele se fez maldito, agradou a Deus ver Jesus passar pelo que ele passou. Olhe para seu vizinho e diga: Deus nos ama muito. Agradou a ele ver seu filho justo pegar todas as nossas injustiças, sofrer por nós. Agradou ao Pai para nos ter de volta. Dê um aleluia. Agradou a Deus. Isaías 53, 10 diz que agradou a Deus ver Jesus enfermar. Agradou a Deus ver Jesus passar pelo que ele passou. Um justo pelos injustos. Olha para aí. E ele veio sem nenhum pecado, foi levado à cruz. Ele foi levado à cruz como um cordeiro é levado ao matadouro. A Bíblia diz que ele não abriu sua boca, nunca errou. E fui lá, veja, já pensou? Ali está a cruz, pá, nas costas dele, sofrendo por mim e você, sofrendo o tempo todo, pá, sem ter errado em nada. E vai até a cruz calado,
não falou exatamente nada, porque Deus o mandou para isso, para nos libertar. E ele foi levado até lá, calado, como ovelha é levado ao matadouro, não abriu sua boca. E ele sabia que ia morrer. O maior problema para Jesus não era morrer, não foi o físico, não foi o que ele passou fisicamente. O maior sofrimento para Jesus não foi o físico. O maior sofrimento para Jesus foi se separar do Pai, coisa que ele nunca tinha feito, coisa que o Adão não considerou, mas Jesus considerou muito. Tem amém? E ele foi fiel. Ele foi fiel. Naquela cruz, suas últimas palavras são: depois que bateram nele, ele sofreu muito. Ele disse: Pai, perdoe eles, eles não sabem o que fazem. Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Um justo morreu pelos injustos. Naquele momento entrou nele a morte espiritual, e depois veio a morte física. Quem entendeu? Naquele momento morre Jesus. Naquele momento Deus dá as costas para ele, porque Jesus passou a ser um pecador. Naquele momento ele tomou para ele a maldição que o Adão colocou quando pecou, que o Adão contraiu quando pecou. Jesus Cristo veio para limpar toda a humanidade. Diga: Jesus veio como justo para limpar, salvar toda a humanidade pecadora. Diga: e eu sou salvo. Diga: através do seu sangue, sua vida dada por mim, ele me justificou, pagou meu débito. Diante de Deus eu não devo mais nada. Diante de Deus eu sou livre. Ele me fez sua justiça. O meu passado ele apagou. Diga: eu olho para trás, não tenho passado. Meu Jesus levou. Eu sou justiça dele. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Agora nós somos justiça de Deus. Posição perdida quando Adão pecou. Tem amém? Agora eu sou justiça. A posição que o Adão perdeu, Jesus me deu de volta. Pagou meu débito. Naquela cruz ele me fez justo. Naquela cruz ele me justificou, quando ele sugou para ele todas as minhas maldições, como um aspirador de pó suga o lixo, suga o pó. Foi isso que ele fez naquela cruz. Ele sugou, ele salvou a humanidade. Todos. Jesus tomou o pecado de todos. E ali, naquele momento, além de ter tomado o pecado de todos, Jesus também naquele momento algo glorioso aconteceu. Pergunte para mim o que? Diga: além de nos salvar, ele nos deu de volta o poder perdido. Diga: na mesma cruz que ele me abençoou, ele venceu o diabo, tirou o poder do diabo. Diga: me deu autoridade, me fez autoridade, me deu poder através do seu nome. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Olhe para seu vizinho e diga: você querendo ou não, foi isso que ele fez. Aleluia. Aleluia. Ele fez isso por mim. Oh glória. Ele me tornou justiça dele. Vamos lá. Vamos aqui para Romanos. Não sai da linha de raciocínio, senão termina o culto e você não entendeu nada. Capítulo 5, aleluia, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é o Paulo escrevendo para os irmãos de Roma. E Paulo estava dizendo para ele o seguinte: que Deus provou o amor que ele teve por ele, pelos romanos e por toda a humanidade, quando mandou Cristo.
E ele morreu por nós. Quando, ele dizendo na sua época, quando nós ainda éramos pecadores, como o povo do mundo ainda é, concorda? Aí ele diz, logo, muito mais agora. Agora quando? Debaixo da graça. Logo, muito mais agora, sendo o quê? Sendo o quê? Justificado pelo sangue de Jesus, né? Seremos por ele salvos de quê? De quê? Da ira de Deus. Pois vai vir um grande juízo um dia. Nós somos salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, quando éramos pecadores, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Esse seremos vai acontecer. Ele está falando aqui no batido do martelo. Ele está falando quando nós recebemos o nosso corpo glorificado. Pela fé nós somos salvos. Mas a salvação definitiva é no dia que recebermos o corpo glorificado. Dê um aleluia. Dê outro. Agora, pode ter aqui alguém que não está entendendo ainda essa coisa de ser pecador e justo. Deixa eu mostrar aqui um versículo que você vai ver que tem dois tipos de pessoas no mundo. Tem o pecador e tem o justo. Romanos capítulo 5, versículo 19. Pois como pela desobediência de um só homem, quem foi ele? Adão. Muitos foram feitos o quê? O Adão pecou, todos pecaram. Assim pela obediência de um, quem? Jesus Cristo. Muitos serão feitos. E agora, tem dois tipos de pessoas aí? Tem ou não? Você é qual? Olhe para seu vizinho e diga, você foi justificado pelo sangue de Jesus. Ele lhe fez justiça dele. Você é justo, não é mais pecador. Dê um aleluia. Dê outro. Então nós agora somos justiça de Deus, porque Jesus nos justificou, pagou o meu débito. Eu olho para trás, eu não tenho mais passado. Diga para seu vizinho, diga, você é a justiça. Abra por favor sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Quem está sendo abençoado? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, quem foi ele? Jesus. Ele o fez pecado por nós. Quando foi que ele se fez pecado? Quando ele recebeu os meus e os seus pecados. Ele se tornou pecador. Quem concorda? Então, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele quem? Fôssemos feitos o quê? Diga, eu sou a justiça de Deus na terra. Dê um aleluia. Dê outro. Isso lhe alegra? Sabe por que nós somos justiça? Porque nós estamos diante de Deus sem nenhum pecado, sem nenhuma condenação. E se pecarmos, temos um advogado. O crente agora não se vive mais na condenação. Pergunta para mim, por quê? Porque o sangue de Jesus foi o suficiente para lavar ele. Deu aleluia. Deu outro. Quem aqui nasceu de novo? Você foi lavado pelo sangue, meu irmão. Você agora é justiça de Deus. Agora, o que é ser justiça? O que é ser justiça? Justiça é a habilidade de estar diante de Deus sem nenhum pecado, sem nenhuma condenação. Como Adão era antes de pecar. Fica de pé, Del, por favor. Um teatrozinho aqui pequenininho. Del é uma pessoa, ele não é filho de Deus ainda. E aí chega eu para pregar o plano da salvação para ele. E aí eu vou pregar o plano da salvação. Depois que eu prego o plano da salvação para ele, pecado, justiça e juízo, eu informo para ele a necessidade de receber Jesus, para que ele seja salvo. Eu prego para ele. Então entre eu e ele está o Espírito Santo operando, confirmando a palavra que eu estou pregando para ele. Tem amém? Eu agora, ele é um pecador e eu sou justo. Eu agora vou mostrar para ele a necessidade dele ser salvo. Eu vou dizer a ele o que Jesus Cristo fez por ele.
Eu vou dizer para ele que tem um novo céu e uma nova terra esperando ele. Eu vou pregar para ele o plano da salvação. Só que quando eu prego o plano da salvação, vai acontecer algo com ele aceitando Jesus. Aí eu pergunto: você aceita Jesus como seu Salvador? Ok. Nesse momento eu faço a oração com ele. Quando ele diz que recebe Jesus como Senhor e Salvador, aceita o que ele fez por ele, aceita que Jesus foi para o inferno para ele não ir mais, aceita que Jesus Cristo tomou todas as suas maldições, todos os seus pecados, todas as suas injustiças, e foi para o inferno no lugar dele, e ressuscitou ao terceiro dia, ele deixa de ser pecador e passa a ser justificado pelo sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz há 2000 anos atrás. Dê um aleluia. Dê outro. Agora ele passou, deixou a posição de pecador e passou a ser agora justiça de Deus. Olhe para seu vizinho e diga: você é justiça. Agora pergunte para mim: por que eu sou justiça? Porque Jesus rasgou o escrito de dívida. Jesus rasgou meu débito. Agora eu estou livre. Eu não tenho mais nenhum débito, nem você tem também. Abra sua Bíblia em Colossenses, por favor. Pode sentar, Deus, pode sentar, muito obrigado. Abra sua Bíblia em Colossenses, por favor, capítulo 2. Quem está sendo abençoado? Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados, nós estávamos mortos antes, nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, nos deu vida. Nós estávamos mortos, mas por causa de Jesus, ou seja, ele nos vivificou, ele nos deu a própria vida de Deus, recebemos a sua natureza de volta. Tem amém? Ele nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados ou delitos. Foi isso que aconteceu na cruz? Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Diga: na cruz, quando ele se entrega, toma meus pecados, ele me fez livre. Diga: por causa disso, eu sou justiça. Diga: ele pagou minha conta, pagou meu débito. Diante de Deus, eu sou livre, eu sou igual a ele, assim como ele é, eu sou também neste mundo. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Ele nos justificou, o justo Jesus nos justificou, nos tornando justiça de Deus aqui na terra. Então você tem que se ver como Deus lhe fez. Diga para seu vizinho, diga: diante de Deus, ele lhe vê justo. Olha para trás, não vê nenhum pecado seu. Mas se pecar, corra para o advogado. Mantenha-se na posição que Deus lhe colocou. Justiça. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Então eu olho para trás, eu não tenho mais débito, eu estou diante de Deus sem nenhum pecado, sem nenhuma condenação. Aí o crente que entende isso, ele não vive mais com consciência de pecado em sua mente. Quando você vê um crente, está difícil, não é fácil ser crente, que fica falando: nós somos miseráveis pecadores, nós somos falhos. Quando você vê um crente falar isso, é que ele ainda não entendeu a justiça que Jesus providenciou para nós naquela cruz. Por isso que ele se vê ainda como um pecador, coisa que ele não é. Ele, se recebeu Jesus, ele foi justificado pelo justificador Jesus, que o tornou justo, justiça de Deus. Ele se vê um pecador, e por ele se ver um pecador, ele não entendeu o que Deus fez por ele, por ele não saber a autoridade que ele é, por ele não saber que o passado dele deixou de existir, ele ainda anda se condenando, na consciência de pecado. Não é fácil a vida de um crente assim. Ele sempre está murmurando, ele sempre está reclamando. Nós somos falhos, irmão.
Não é fácil. Por quê? Porque ele não entendeu a justiça providenciada. Ele não entendeu o que Jesus fez na cruz. Por que é que fica na mente dele? Consciência de pecado. Onde Deus quer que nós tenhamos consciência de justiça. O que é que vai me fazer ter consciência de justiça? É eu olhar para trás e dizer: oxe, eu não devo nada. Minha mente está limpa. Consciência de justiça. Mas quem não sabe disso? Consciência de pecado. Eita, eu errei nisso. Pedir perdão a Deus. Pede 500 vezes. Onde Deus, se nós pedir perdão uma só vez, Ele disse: eu não lembro mais dos teus pecados. Tem amém aqui? Quando eu peço perdão a Deus do meu pecado, Ele não lembra mais. E aí Ele diz: vai, filho, eu entendo que tu estás em crescimento. Tem amém? Vem cá, Del, fica de pé, por favor. Del recebeu Jesus, vocês viram minutos atrás, né, dentro da analogia feita. Agora, Del, por favor, eu já fiz isso aqui antes, vou fazer de novo. Ele agora é um crente. Ele agora é um homem de Deus. Foi justificado. A natureza dele aqui dentro é a de Deus. Não é mais a do homem, não é mais a do diabo. Ele agora é justiça de Deus. Só que para trás, ele não tem débito nenhum. Para trás, Jesus rasgou. Para trás, Jesus pagou a conta dele. Mas ele tem uma vida a percorrer. Tem amém? Como nós. Del, tu vai andando até lá na frente, por favor. Vai andando, vai andando. O Del vai andando na vida espiritual dele. Ele vai andando a cada dia como nós. Para, Del. Del pecou. Como nós também pecamos. Ele pecou. O que é que ele tem que fazer agora? Ele tem que pedir perdão, reconhecendo que para trás não tem débito nenhum. Aí o que é que ele faz? Ele corre e vai ao advogado. Chega lá, em nome de Jesus: Pai, eu te peço perdão. Jesus, o advogado, olha para Deus e diz: Pai, em nome de Jesus, perdoa teu filho. Deus olha para Jesus e diz: por causa do teu sangue, por causa do que tu fizeste por ele, e ele acreditou, eu perdoo. Aí Deus agora pediu perdão. Aí Deus agora o quê? Foi um justo que pecou, mas ele pediu perdão. Mas aí agora Deus entende. Por que Deus entende? Porque ele está em crescimento. Mas é um justo que está em crescimento. Aí Deus continua a sua vida cristã. Continua, Deus. Ele continua a vida dele cristã como a nossa, levando sua vida e vai vindo para a igreja, mas está ainda em crescimento. Para, Del, pecou de novo. Assim é a nossa vida. Quem concorda? Um justo que pecou de novo. Só que agora ele congrega, ele lê, ele ouve, ele medita, ele vem para a igreja, ele busca a palavra de Deus, ele se envolve com ela, ele tem prazer na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite, ainda peca, porque todos nós ainda estamos em crescimento. O que é que ele faz de novo? Ele corre para o advogado. E Deus entende de novo. Deus só não quer que ele viva na mesma prática. Deus só não quer que ele continue pecando naquilo que até então ele já sabe que não deve. Porque se ele pecar naquilo que deve, o juízo é diferente. Tem amém? Vamos supor que o pecado que ele cometeu aqui é o mesmo que ele cometeu agora. Pronto. É o mesmo. Aí ele pede perdão. Jesus vai a Deus, advoga em favor dele. Deus diz para Jesus: eu perdoo ele por causa de você. Agora tem uma coisa: ele é reincidente. Ele já pecou, está pecando do mesmo jeito que uma vez ele me pediu perdão. Aí o advogado vai, advoga em favor dele. Mas aí, diante de Deus, o agora vai ser maior. Porque ele está pecando consciente. Não é mais um pecado que ele pecou por pecar. É algo que ele sabe e permanece naquilo. Não é ignorante. Ele sabe porque sabe e continua. E aí nisso Deus quer que ele saia. Por isso que ele nos dá uma palavra dessa. Para que nós saiamos do pecado e continuemos uma vida cada vez mais avançando e deixando as coisas erradas para trás. Tem amém aqui? Então ele vai e continua. Então ele vai, ele pediu perdão, mas o juízo vai vir. Não pode, tem que vir. Não tem como não vir, tem que vir. É uma lei que Deus estabeleceu. Então ele continua como cristão. Deus está vendo a vida dele. Esse pecado é porque ele está em crescimento. Só Deus sonda o coração do homem. Tem amém? Só que Deus está aprendendo a palavra e está agora entendendo o que é a justiça. Não é mais um pecador. Só que agora ele vai diminuir mais de pecar. Por que ele vai diminuir mais de pecar? Porque ele está entendendo o que Jesus fez por ele. Tem amém?
Ele não vai viver de palmo em palmo pecando e pedindo perdão, palmo em palmo pecando e pedindo perdão. Não, o pecado vai vir, mas vai diminuindo a cada... Por que vai diminuindo? Porque está chegando a consciência que ele é justo e não é mais um miserável pecador. Tem amém? Continua andando, Del, continua. Então ele vai levando a vida dele, aprendendo a palavra, ele é justiça de Deus, uma vida de oração, uma vida consagrada. Ele vai andando, ele vai buscando o Senhor, ele vai buscando, aí pecou de novo. E Deus está lá de novo. Nós pecamos todos os dias. Aí pede-se perdão de novo. Deus vai julgar se é o mesmo pecado. Se não for, Deus já é diferente. Porque se for o mesmo pecado, o juízo já é diferente. Já vai ser mais diferente. Porque a quem muito é dado, muito é o quê? Cobrado. Então agora foi outro pecado. Então naquele pecado Deus julga de novo. Vem juízo de novo. Mas aí ele vai levando a vida dele. Ele vai buscando o Senhor para que diminua o pecado. Se mentia, vai diminuindo. Se invejava, vai diminuindo. Se era falso, vai diminuindo. Ele vai diminuindo de pecar. E a justiça, ela vai resplandecendo. A justiça vai sendo vista. Para cá, Del. Pode voltar, por favor. Agora esse homem de Deus, ele agora é um homem que está andando agora debaixo da vontade de Deus. Sempre vai errar. Eu e você sempre vamos errar. Mas Deus não quer que vivamos na prática. Diga para o seu vizinho, diga: Ele nos fez justiça para andarmos em justiça. Diga: no crescimento ainda vamos pecar. Então devemos estar na igreja, praticando os princípios, para evitar de pecar. Diga: para diminuir o pecado. Diga: cada vez mais crescimento. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Veja como a vida cristã é maravilhosa. Quem não sabe disso, você encontra, o irmão peca tanto, ele não sabe da posição de justo que é, que ele está sempre olhando para os erros dele lá atrás, para o que ele está fazendo, e ainda o que ele vai fazer é uma vida muito atribulada, é muito peso. Meu irmão, não estou com condição mais nem de orar. Quem já ouviu isso? Eu não estou com condição mais nem de orar. Pergunta para mim, o que é isso? Condenação. Condenação. Mas a Bíblia diz que quem foi justificado, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, desde que não ande segundo a, mas se andar segundo o, diga: se eu ando segundo o Espírito Santo, não tenho condenação. No dia que eu pecar, eu peço perdão. Não saio de maneira nenhuma da posição que ele me colocou. Dê um aleluia. Dê outro. Talvez você esteja aqui e diz: mas espera aí, o pastor está dizendo que nós somos justos, mas a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. E aí, pastor, como é que o senhor sai dessa? Não é? A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, pastor. E o senhor abre sua boca para todo mundo dizendo que é justo? Ah, mas nós temos que ver o contexto. No contexto nós vamos ver agora, em Romanos 3, que ele está falando não há nenhum justo sequer. Ele está falando do grego ou dos gentios e está falando dos judeus, mas não está falando da igreja. Então a gente tem que ler a carta e prestar atenção para em que momento e para quem ele está falando. Então ele está falando, no meio deles não há nenhum justo sequer, porque eles são naturalmente o que? Pecadores. Abra aí, Romanos capítulo 3. Quem está sendo abençoado? Nossa conta foi paga, queridos. Acabou. Romanos. A consciência de justiça é maravilhoso. Romanos capítulo 3. Capítulo 3, vamos para o versículo 9. Isso aqui é Paulo falando. Pois que somos nós. Quando ele está falando nós, ele está falando a igreja. Tem amém? Esse nós é a igreja. Somos nós melhores do que eles? Aí ele vai dizer quem são esses. De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeu como gregos, todos estão debaixo do... Quem é que está debaixo do pecado? E judeus e... Diga, não é para mim. Ele não fala da minha pessoa, diga. Não, aí ele agora vai falar de judeus e gregos. Ele agora vai falar de quem está debaixo do pecado. Aí ele diz:
Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que o busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ele está falando de quem? Ele está falando da igreja? Ele está falando de quem? De judeus e gregos. E judeus e gregos são vistos diante de Deus como justos ou pecadores? Vocês estão entendendo? Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Dê um pisão no diabo. Agora nós temos que entender a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia e ler um contexto, porque senão a gente mistura. No dia que Jesus veio e se entregou por mim e você, pagou minha conta com a vida dele, com o sangue, porque sangue representa vida, quem concorda? Ele pagou a minha conta e a sua, dando sua própria vida, derramou o seu sangue por mim e você, pagando minha conta, meu débito. Eu olho para trás, eu digo, não tem mais nenhum pecado. Olho para frente e diz, vou pecar ainda, mas eu tenho o Espírito Santo para me ajudar, tenho sua palavra, ele vai me ensinando, eu vou dominando a minha carne, eu vou andando segundo o Espírito Santo, eu vou agora pondo em prática a palavra dele, diminuindo de pecar, e aos poucos a justiça de Deus vai sendo revelada. Diga para seu vizinho, diga, há dois tipos de justiça na terra. Diga, a justiça do homem e a justiça de Deus. Diga, dois tipos de justiça na terra: a de Deus e a dos homens. Vamos ver a diferença? A justiça dos homens, tão comumente conhecida, todas as faculdades de direito estão aí formando muitos homens, que depois de advogados eles passam a ser, tem alguns juízes, procuradores, desembargadores, por aí vai, delegados, por aí vai. Justiça do homem, que é bom que fique claro que a justiça do homem, a base dela é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Só que a justiça do homem, por falta de ter conhecimento de Deus, a justiça do homem, ela é falha. Eles exigem aí aqui, todos exigem aquilo, mas nem eles mesmos podem andar. Quem está entendendo? Essa é a justiça do homem. Justiça do homem. Agora, a justiça de Deus na terra, pergunte para mim, quem é? Nós. Diga, nós somos a verdadeira justiça. Diga, eu preciso conhecer a justa palavra para andar na verdadeira justiça, para mostrar a justiça dos homens. Quem é Deus? A justiça correta. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Dê um pisão no diabo. O mundo precisa conhecer a verdadeira justiça. Mas o mundo só vai conhecer no dia que nós conhecemos ela primeiro e andarmos nela. A justiça do homem é falha. Por mais bem feita que seja, eles não têm força. O homem natural não tem força para praticar a verdadeira justiça. Pergunta para mim, por quê? Porque a natureza deles é pecaminosa, pecadora. Mas a justiça do crente, nós podemos andar na justiça de Deus, porque temos a natureza de Deus. Por que é que a Bíblia diz que nós crentes, quando tivermos algum problema entre nós, não levemos para os magistrados? Bora, por quê? Porque a Bíblia diz que quando entre nós tiver problema, traga para o pastor. Porque o pastor é o juiz da igreja. Está com algum problema entre crentes, é vergonhoso estar nos tribunais. Paulo diz isso. É vergonhoso a igreja estar debaixo de uma justiça que é falha, onde nós temos a justiça perfeita. O que é que tem que ser feito? Os problemas existem. Traga para o pastor. Cabe o pastor saber, julgar e determinar o que deve ser feito. Era assim antigamente. Traziam para Moisés. Moisés analisava e Moisés dizia, é assim. E era assim. Traziam para Salomão. Lembra daquela mulher? Ela aquele é meu filho, é meu filho. O outro, não, o filho é meu. E lembra dessa história?
Trouxe para Salomão julgar. Salomão era lei. Hoje, debaixo da graça, os problemas que existem na igreja não tem que estar levando para tribunais humanos naturais. Tem que trazer para o líder da igreja, para que, conformidade com a palavra, ele julgue e determine o que deve ser feito. Está vendo como a igreja precisa crescer? Agora, conhecendo a justiça, vai ficando mais fácil. O gabinete de pastor vai ficando, o povo de Deus que conhece a verdade vai diminuindo de chegar problemas, porque a palavra está sendo instruída, está sendo ensinada, e a pessoa vai andar de acordo com a nova Constituição, vai andar de acordo com o código de Deus, e não mais com o código dos homens. Dê um aleluia, dê outro. E é bom que fique claro, quem andar debaixo da palavra de Deus, naturalmente já cumpre a lei dos homens, porque é superior. Diga, quando eu ando segundo a justa palavra, eu cumpro a lei dos homens. Diga, porque ela é superior. Dê um aleluia. Dê outro. Pastor, já sei que eu tenho que crescer muito. É verdade, nós temos que crescer, porque tudo isso está disponível. Andar na justiça, nós temos que fazer a diferença nesse mundo. As pessoas têm que olhar para nós e dizer, eles são diferentes. Disseram isso para Jesus? Viram Jesus diferente? Sim ou não? Jesus, quando andou na terra, era a justiça de Deus ambulante. Ele não mente, ele é verdadeiro, ele não é falso, ele só tem uma palavra, que é aquilo, é a justiça de Deus andando, olha, íntegro. Mas ele subiu, e ele agora passou a responsabilidade. Toque seu vizinho e diga para nós, e vamos crescer, para que o mundo nos veja como a justiça que somos. Dê um aleluia. Dê outro. Crente que não mente, que não é falso, que não testemunha falsamente, que só tem uma palavra, é sim, sim, não, não. Que povo é esse? Que povo é esse? Por que eles são assim? Porque entenderam o que? A vontade de Deus. Diga, eu sou justiça. Diga, eu estou diante de Deus, sem nenhum pecado, sem nenhuma condenação. E no dia que eu pecar, eu não vou demorar, eu vou rapidamente, diante do meu Pai, com a ajuda do meu advogado, pedir perdão. Eu vou conservar a minha posição de justiça. Dê um aleluia. Dê outro. Pastor, e se eu recuar? Posso perder a salvação? A Bíblia diz, abra lá, Hebreus. Quem está sendo abençoado? Hebreus, por favor, capítulo 10. Eu tenho que continuar andando em justiça. Abra aí o capítulo 10 de Hebreus. Hebreus 10. Abriram? Ok. Agora, por favor. Aleluia. Hebreus 10. Olhem para mim, por favor. Eu fiz uma analogia com Del aqui. Eu mostrei que a vida cristã é uma caminhada. Paulo diz, corri a carreira, combati o bom combate, guardando a fé. Não é uma carreira? Quem concorda? Ok. Mas nessa carreira, eu tenho que, nessa vida espiritual, cristã, eu tenho que nunca retroceder. Eu tenho que sempre avançar, andando em justiça, errando, mas saindo do erro e continuando crescendo, me utilizando do advogado. Mas o que eu não posso é retroceder, viver na prática, consciente do pecado. Quem está entendendo? Sempre mantendo a minha posição de justiça. Agora, quem não tem, quem recebe Jesus e leva uma vida de todo jeito, sem considerar a justiça, sem honrar o que Jesus fez, pastor, ele pode perder a salvação? Vamos ver. Hebreus 10, 36, 35. Diga, está falando para mim. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande galardão ou recompensa. Olhe para seu vizinho e diga, não lance fora a vossa confiança.
Diga, você terá uma grande recompensa. 36. Necessitais de perseverança. Persevere confiando, para que depois de haver feito a vontade de Deus, que vontade? Está confiando, alcanceis a... Que promessa? Pergunta para mim, que promessa? A volta de Jesus. Então eu tenho que ter uma vida em quê? Eu tenho que ter uma vida em justiça, confiando. Eu tenho que ter uma vida perseverando. Eu tenho que ter uma vida segundo a vontade do meu Deus. Eu tenho que perseverar, mesmo errando, mas pedindo perdão e conservando a minha posição. O que eu não posso é retroceder, como muitos aí, leva de todo jeito. Não, eu tenho que ter uma vida confiando, perseverando até a volta dele. Quem entendeu? Até a volta dele, porque cada um vai dar conta de si mesmo. Vamos continuar. Olha o que ele diz, 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança. Confie, que tem uma grande recompensa, é a volta de Jesus. Necessitais de perseverança. Meu irmão, persevere, não saia, não deixe o pecado lhe vencer, para que depois de haver feito a vontade de Deus, que vontade? E ter confiado, ter perseverado, alcanceis a promessa. Pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Quem é ele? Quem é ele, irmão? Jesus. Olhe para seu vizinho e diga: no crescimento ainda vamos pecar, mas não mantenha-se no pecado. Diga: saia rápido. Diga: confirme sua posição de justiça. Tem amém? Aí a Bíblia diz agora: mas se ele recuar, olha aí agora, o crente, mas meu justo viverá da... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas pastor, eu não fui justificado? Foi pela fé. O justo viverá da fé, acreditando em quê? No que Jesus fez. E se eu recuar? Se recuar, viver na prática do pecado, no erro, de todo jeito, aí o que é que o Senhor diz? O Senhor não terá prazer, pode se perder a sua salvação. Quem entendeu? Se o justo recuar, o Senhor não tem prazer. Vamos ver. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Quem concorda? Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para mas daqueles que creem para a conservação da alma ou da vida. Essa alma aí não é a alma mente, é vida. Tem amém? Então o que é que ele está dizendo? Nós, porém, olhe para seu vizinho e diga: você não é daquele que retrocede. Você é daquele que confirma, que aceita o que Jesus fez. Persevera, confiante, até a sua volta. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Diga: eu sou justo, meu débito foi pago diante de Deus. Eu não tenho nenhuma condenação. Se por acaso eu pecar, eu recorro ao advogado, eu peço perdão, eu fico livre. Diga: nada me prende. Diga: eu não sou escravo do pecado, eu sou escravo da justiça. Nasci de novo para andar em retidão, para fazer a diferença. A palavra, o Espírito Santo irá me ajudar para revelar a verdadeira justiça neste mundo que precisa conhecer o verdadeiro Deus. Eu o represento. Diga: eu sou o embaixador do amor, da paz, da alegria, da verdade. Eu represento Deus. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Dê um pisando no diabo. Não tem quem segura o crente que sabe disso. Ele olha para trás e tem nenhum pecado, meu irmão. E se pecar, ele corre logo para o advogado e fica logo limpo. Nenhuma condenação. Agora o crente que anda com condenação, meu irmão, o semblante é decaído. Não tem alegria. Leva uma vida triste. Mas eu espero que o que você aprendeu essa noite, você não deixe, pelo amor de Deus,
de buscar a palavra para andar cada vez mais na verdadeira justiça. Tem dois tipos de justiça na terra: tem a justiça dos homens e a justiça de Deus. E nós somos essa justiça. Quando essa palavra estiver em nossas mentes, quanto mais essa palavra em nossas mentes, mais a gente revela essa justiça que o mundo precisa tanto conhecer, e parar de andar como andam e andar como Deus quer. É isso que nós precisamos fazer. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Batam palma para Jesus. É para Ele. É para Ele. Não é para mim, é para Ele. Ele nos justificou. Ele merece muito mais. Não temos mais pecados. Ele apagou. Ele nos justificou. Nós somos livres. Nós somos a justiça de Deus na terra. Vamos crescer para mostrar aí fora quem é realmente, o que é realmente ser justo. Dê um aleluia. Dê outro. Dê glória a Deus. Dê um pisão do diabo. Quando você vai entendendo isso, você não quer mais saber de pecado. Até peca, mas não quer saber dele. Fora. Eu vou conservar o que meu Senhor fez. Eu vou andar como Ele quer. Eu vou andar na sua obediência. Eu vou andar cada dia. Aí quanto mais congrega, lê, ouve, medita, eu conservo a posição. Eu conservo o que Ele fez por mim. Eu vou andar como Ele quer. Eu não vou deixar minha carne predominar. Eu vou dominar a minha carne. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou escravo da justiça. Abra sua Bíblia em Romanos de novo, vá. Esse culto vai até meia-noite hoje. Oh, glória, gostei do glória. Aleluia. Aleluia. Capítulo 5 de Romanos. Deus quer que andemos nessa justiça, queridos. 5:17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou. Pela ofensa de um só. Quem foi esse? Adão. Pois se pela ofensa de um só Adão a morte reinou por esse. Até Jesus a morte reinou. A separação de Deus. Quem concorda? O diabo reinou mesmo. Mas Jesus na cruz tirou o poder dele. Quem concorda? Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais. Agora está falando de nós. Ora, se a morte reinou, nós agora, muito mais, os que recebem a abundância da graça. Quem recebeu? Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da... Diga, eu recebi o dom da justiça. Diga, Ele me amou, apagou meu passado, me fez justiça dele, através de Jesus. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Diga, eu nasci para reinar. Diga, Ele me justificou para que eu reine como Jesus reinou, fazendo a diferença, andando em justiça. Diga, está disponível pelo crescimento eu revelar a glória de Deus. Jesus disse, a glória que tu me deste, Pai, eu dou a eles. Quem já leu isso? Abra aí, Evangelho de João. Isso não é pouca coisa não, queridos. Evangelho de João. Pastor, que negócio é esse? O senhor está falando que Jesus deu a glória dele para nós? Ih, pastor, esse negócio está meio esquisito. Você tem que ler a Bíblia, entender, não é? Deixa eu ver aqui. Aleluia. Capítulo 17. Versículo 20. Olha Jesus orando por nós hoje. Aqui Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Digo, o que eu vou ler. Jesus falou antes de morrer na cruz. Tem amém? João 17, 20. Jesus disse, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles, no caso nós, que pela sua palavra hão de crer em mim. Diga, Jesus estava falando com o Pai, rogando por aqueles que estavam com ele, e também por nós,
Tem amém? Ele estava nesse momento aí, ele estava rogando ao Pai pelos discípulos que estavam com ele e também por nós. Quem está entendendo? Eu rogo por estes e também por aqueles. Aqueles quem? Nós, que ainda hão de crer em mim. Então essa oração ele estava fazendo por aqueles que estavam com ele e também para nós. Tem amém? Vamos ler de novo. 20, eu não rogo somente por estes que estão comigo, né? Mas também por aqueles, agora é nós, que pela sua palavra hão de crer em mim. Quem crê nele? Para que todos quem? Eles, os que estavam com eles e nós. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste. Dê um aleluia. Dê outro. O que Deus deu a Jesus, Jesus disse: agora eu dou a eles. Para que eles andem como eu andei. Olhe para seu vizinho e diga: podemos amar como ele amou, perdoar como ele perdoou, não amar o dinheiro como ele não amou. Diga: podemos fazer. Diga: devemos fazer a diferença neste mundo, porque nós somos a justiça de Deus, a verdadeira justiça. Diga: Espírito Santo, abra meus olhos espirituais, para que eu entenda mais e mais o que Jesus fez por mim, e eu possa andar nessa justiça. Que o mundo veja em mim a tua glória, a glória que me confiaste. Eu sou luz do mundo, eu sou sal da terra, eu te represento. Me deste um nome acima de todo nome, para que eu honre. Vieste morar em mim, na pessoa do Espírito Santo. Me deste tua palavra, para que eu brilhe. Eu vou fazer isso, eu quero isso, e o Senhor seja glorificado na minha vida. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Dê um pisão no diabo. Água viva que corre dentro de você.